Essa é a entrevista programada pela professora de língua portuguesa Mariana, inicialmente de maneira online, com o professor Jared, conhecedor da cultura Bacairi, por haver convivido com essa etnia por alguns anos. A convite dos alunos dos oitavos anos A e B da Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, localizada na Vila Roda d'Água, município de Nobres, o professor Jared convidou para entrevista os professores da etnia Bacairi, aldeia Santana, do município de Nobres, Mato Grosso, professor mestre Edson Bacairi e professor André Bacairi, que prontamente vieram à unidade escolar responder aos questionamentos dos alunos com a temática etnia, cultura, linguagem e visão de sociedade Bacairi, pois acreditamos que devemos conhecer para valorizar esses povos que tanto contribuíram para a formação de nossa nação. Todas as precauções de segurança deste período pandêmico foram adotadas. Primeiramente, eu agradeço, pela disponibilidade de vocês estarem aqui, terem atendido prontamente o pedido do professor Jared. É uma alegria muito grande para nós, vocês sempre estarem dispostos, a estar aqui na escola conosco, mesmo em meio, a difícil que é essa pandemia. Eu agradeço em nome, dos alunos. Bom, a nossa entrevista, então, é sobre os hábitos, a cultura, a linguagem e a visão de sociedade da língua Bacairi. A primeira pergunta, do João Vitor, diz assim: como vocês se autodenominam? Quando vocês chegam aqui na sociedade, como vocês se apresentam? Bom, a gente, primeiramente, o João Vitor, né? Isso. Queria falar para o João Vitor que nós temos hoje, posso dizer que hoje a gente já está bem mais atualizado, assim, mais. Temos duas maneiras de apresentar. Uma pelo nome, nós apresentamos como pessoa mesmo. Por exemplo, eu, no caso, Edson, Só que aí, em segundo plano, eu chamo o meu sobrenome, E o nome da minha etnia, Edson Bacairi. Eu sou conhecido no município mesmo, porque eu sou Bacairi, é meu povo. Então, e eu me autodenomino Bacairi mesmo, que se fosse no linguajar popular aí, eu dizer que eu sou índio, Mas a palavra índio, ele é generalizado, Hoje, essa questão da palavra índio já está, assim, pessoas já denominam Bacairi, Chavante, Pareci, Gororo, Nabituara e assim vai, que são povos, São uma etnia, um povo, uma sociedade. Então eu me apresento assim, Edson Bacairi, porque eu sou Bacairi. A Marielle, ela pergunta qual o significado, da palavra Bacairi. Tem algum significado essa palavra? Então, a palavra Bacairi, ele é um nome pejorativo que os colonizadores deram, Porque há muitos anos atrás, Bacairi já tem 320 anos de contato, Então, já em 1700, já tínhamos contato com os bandeirantes. Naquela época, os bandeirantes eles eram os que andavam aqui na região centro-oeste, na mentalidade deles, desbravando o Brasil. Então, eles encontraram esse povo e eles tinham uma mandioca que eles gostavam muito. Como eles não falavam a língua, os bandeirantes não falavam a língua, e aí apelidou os cura-domólogos, de Bacairi. Aí ficou essa palavra Bacairi. E por isso que a gente denomina cura, Cura é nós, nosso povo, nós mesmos. E aí ficou esse registro assim, ficou com. E hoje nós somos Bacairi mesmo. O João Vitor faz uma outra pergunta. Em que família surgiu a língua Bacairi? A família língua Bacairi é interessante quando a gente vê a questão linguística no mundo. Vamos pegar um exemplo do latim.
Do latim, saiu o quê? Saiu italiano, saiu espanhol, saiu francês, saiu, tem uma outra língua aqui que eu estou esquecendo, italiano, né? E aí saiu o português, né? E aí o português falado no Brasil, né? Que é totalmente diferente do português de Portugal. Então, as línguas indígenas no Brasil também foram assim, né? Tem os chamados troncos linguísticos, onde sai a língua caribe, né? Que é a nossa língua, que nós falamos, e tem outros, tupi, macro-G, G, e a língua pano, são troncos linguísticos, raízes, né? Então, a língua Bacairi saiu do tronco linguístico caribe, né? Que também não é só Bacairi que fala, né? Tem outros povos que falam, mas não falam igual Bacairi. Falam mais ou menos assim, mas... Porque assim como a língua portuguesa tem as variações, tem variações. Dentro da língua de vocês. Isso. Como é? Caribe? É Caribe. E essa língua Bacairi é só nós que falamos no mundo. Não tem mais ninguém no mundo que fala essa língua aqui. Né? Por isso que a gente preserva, né? Porque somente nós que falamos no mundo, já pensou? O inglês não, o inglês você pode viajar no mundo inteiro se fala, né? Mas Bacairi não são mais. Tem algum tipo de cacique e quem é? O cacique é dentro da comunidade, né? Ele é escolhido pela comunidade. O cacique que nós vivemos agora, ele que representa a comunidade da aldeia, né? Ele só o cacique que tem direito de organizar, ele sabe da aldeia, né? Então, nós como comunidade, nós respeitamos o cacique, né? E aí tem os outros, aí dentro da aldeia então, tem cacique, né? Que são chamados liderança, né? Só que isso aí também vem de pai para filho, né? Passando de geração para geração. Então, ele que tem mais poder dentro da aldeia. E hoje quem é o cacique? Olha, aqui hoje tem chamado cacique Arnaldo, né? Antes era o pai dele, depois o pai dele faleceu, passou para o irmão, e o irmão passou para outro irmão, né? E agora atualmente ele é o cacique ainda. A Caroline, ela quer saber qual é o ritual mais importante na cultura bacairi. Na cultura bacairi, ritual mais importante para nós é uma dança cultural, né? Uma dança cultural que nós apresentamos no dia da festa do índio, na festa do milho, chamado tem dança chamada Paíca, né? Chamado Mugaro. O ritual mais que nós temos mais sagrado para nós é o ritual sétimo dia, né? Na cidade, né? Tem missa no sétimo dia, nós não há diferença, né? Ritual nosso, nós temos mais é isso, né? Quando o homem falece, só os homens que podem apresentar no ritual, né? As mulheres não vê. Se for as mulheres, só as mulheres que vê, os homens não vê. Então só esse ritual que a gente mais respeita até agora. A Carol novamente. Os nomes indígenas geralmente têm significados, né? E os nossos também, né? O de vocês também, e se sim, o que significa o nome de vocês? Na verdade, né, cada indígena, ele tem dois nomes, né? Eu acho que no estado, cada etnia, eles não usam o nome em português, só usa o nome da sua etnia. Como eu sou André dos Santos. Mas, na verdade, eu tenho meu nome indígena, que se chama Canhá, que são veio que é o nome do bisavó, né? Então, esses dois são minha filha, né? Minha filha e meu filho. Se um dia eles casarem, se eles terem filhos, se um dia acontecer,
ou ela ou ele vai pegar, que era meu nome, que não é também, pronto, meu filho dele. Assim teve meu também. Então eles têm cada nome, ele e ela tem nome na língua, que foi do avô, que foi do bisavó, né? Então eles têm o nome que ele usa, Yasmine, na cidade, e tem próprio o nome nosso que é usado em Bacairi. Qual o principal conto oral que foi passando de geração para geração na cultura bacairi? Vocês têm algum conto oral, alguma história que vocês recontam? Muitas histórias, né? E, então, os contos orais passados de geração em geração, eles são, muitos deles são mitologias, né? De surgimento de vários seres, existência dos espíritos e também a própria sabedoria indígena mesmo, né? Claro que agora mudou, né? Nos últimos 10 anos, com a globalização, as coisas se mudaram muito, né? Mas eu sou de uma geração ainda que meus avós sentavam na beira do fogo, né? E contavam a história. E essas histórias contadas, hoje nós estamos, na verdade, escrevendo a nossa história, né? Porque antes era de geração em geração, coisa que a sociedade não indígena faz, né? Vocês mesmo podem ver que o que vocês leem são histórias que alguém escreveu, né? Baseado numa outra história que ele ouviu, né? Então surgiram romances, surgiram histórias e se tornaram livros, né? Coisas que os indígenas não têm ao longo dos anos, porque era de geração em geração, né? Você ia contando para os seus filhos e netos, né? E o que eu faço, tento fazer com meu filho, né? Eu conto as histórias que meus avós contaram para mim. Como, por exemplo, o surgimento de riquezas, né? Como que o branco ficou rico e o índio ficou pobre. Pobre não, mas assim, no sentido de dizer assim, o branco tem panela e o índio tem o cudupe. Cudupe o que é? Cudupe a gente chama de cuia, né? Outros chamam de cabaça, outros chamam de outros nomes, né? Então, e aí surgiram essas divisões, né? Eu não vou ficar aqui contando a história dessa história, porque são muitas longas. Todas as histórias indígenas são muito longas. A gente passa A visão dos portugueses, mas nós não enxergamos a visão dos indígenas que aqui já estavam. Porque tudo aquilo que nós sabemos daquela época, né, é o que estava escrito. Porque por mais que o conto oral ele seja preservado, né, passando de geração em geração, mas assim, cada um conta de uma maneira diferente. Né? Porque tem a visão da história diferente. Inclusive, eu sempre falo assim, né? A gente fala, aqui nós estamos falando de nós indígenas, né? Sim. Sempre a história é contada no ponto de vista do não índio, né? Isso. E eles sempre são heróis, né? Sempre são heróis, desbravaram o Brasil, chegaram, acharam mina em Cochipó, não sei o que lá e vai. E o índio, esquecido, né? Agora você imagina, em 1700, 1520, por aí, os portugueses chegando no Brasil. Você acredita que os índios eram tão mansinhos assim? Eu acho que não. Os índios meteram frecha também neles. Eu também acredito que a visão... E aí, o que acontece? E uma outra história também, que eu tenho uma tese assim, que nós indígenas não fomos derrotados. Se hoje no Brasil existem 305 povos, esses são vitoriosos. Nós também temos vitória. Nós ganhamos a guerra, né? Porque hoje nós estamos que permaneceram no território, então, são coisas que toda a aconteceram cultura. que hoje, assim, por isso que eu falo, precisa quebrar esse paradigma que o índio é outro ser, e eu sou branco e o índio não é. Então, não, nós temos uma outra história também do nosso lado. Né? Exatamente. Se vocês praticam o xamanismo, né, e quem é o xamã da tribo? Tem um xamã específico na tribo? Então, xamã da tribo, né? Aí, cada etnia, ele tem o seu xamã, né? Diferente. Cada etnia tem seu cultural diferente. Então, como nós somos de Bacairi, nosso xamã que nós mais acreditamos
Etiche, né? Sol. Etiche, né? Sol. Então, tem várias etnias que tem se chamar como Sol e tem a Lua, né? Como Nuna, né? Mas o nosso, como falar que o nosso chamar é só um, né? Eu acho que tudo, como os indígenas, como não indígenas, eles são um, né? Então nós acreditamos mais no Quiche, né? Sol. Vocês caçam, como mostra em filmes, né, em novelas, é aquela questão da visão, né, dos povos indígenas, né, que nós já conversamos. Não, os Bacairi já são bem diferentes, né? Assim, existe ainda a frecha, claro, inclusive esse rapaz aqui é um caçador, né? Mas a frecha ele usa mais para peixes, para coisas mais perto, né? E tem uma história também que é muito grande, eu não vou contar essa história. Os Bacairis tiveram contato com os bandeirantes há muitos anos atrás. Então, no contato que houve, existia muita guerra, né? Como eu falei, os índios eram muito valentes, né? Tanto é que os paiaguás eles se foram extintos aqui em Cuiabá, na região de Cuiabá, porque eles eram muito valentes mesmo, né? E eles não se entregaram, então, devido a isso, eles acabaram, ficou alguns descendentes, tudo. E naquela época, os bandeirantes, eles eram muito espertos. O que eles fizeram? Eles armaram alguns indígenas que eram, assim, faziam meio de campo com eles, né? Então, desde então, os Bacari aprenderam também a caçar com arma de fogo, né? Então, hoje, na nossa aldeia, se usa os dois lados, né? Assim, o frecha, claro que a gente nunca vai deixar essa arma dos nossos antepassados, mas também se caça com arma de fogo. Agora, aspectos da cultura. Cite alguns aspectos culturais que acham interessantes o povo branco aprender. Aspectos da cultura de vocês, que vocês acham que nós deveríamos aprender. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo que o branco deveria aprender é a questão de respeito, né? Porque nós indígenas, a gente respeita muito os mais velhos, né? E a gente ouve os velhos, mesmo que esteja errado, a gente ouve. E a gente tem assim uma cultura de ouvir sempre para poder falar. Coisa que na sociedade não existe, né? Quando você senta numa mesa, todo mundo quer falar, aí um fala mais alto do que o outro, né? E dentro da cultura indígena não, um fala, outro ouve. Quando eu falo, ele ouve, quando ele fala, eu ouço, e assim vai. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a sociedade não indígena devia aprender. E uma outra coisa também é a questão de respeito mesmo, de organização, né? E falar a verdade, não mentir, né? E essa é uma das coisas que a gente sofre, né? Porque a gente sofre quando o governo, o político fala assim, vou fazer isso. Tem duas palavras, né? Não, o índio não tem isso, ele acredita mesmo, né? Uma pessoa falou porque ele já vem de fontes orais, né? Então isso eu acho que é uma das coisas que mais importante que a sociedade devia aprender, né? Como são os casamentos de vocês? Vocês têm regras para terem filhos? Se essas festas, como é realizada essas festas de casamento? Se vocês casam na aldeia ou na igreja, ou se vocês têm uma igreja na aldeia, como é realizada essas festas? Na verdade, o casamento indígena, tem dois lados, né? Ele vem da cultura indígena, ou ele vem da cultura branca, né? Olha, na aldeia, a gente, primeiro que dizer que a gente pode pensar a moça primeiro, né? Eu mesmo, quando me casar, eu tinha que ter minha esposa primeiro, namorar primeiro. Lá do Bacari, né? Porque, como eu falei, cada etnia artística é diferente, né? Porque lá do Bacari, a gente namora primeiro, né? Ou você dá coragem, ter um ano, 2 anos, vai namorar a menina, né? Ou você dá coragem, o rapaz vai pedir a mão pro pai e mãe, né?
Ou senão, a mãe da menina que vai pedir a mão para o mãe do rapaz, né? Diferente, né? De dois lados, né? De dois lados. Tem autonomia. É. Se está aqui em cima, aí vem primeiro pai e mãe, disse ele vai acertar com pai e mãe, depois pai e mãe que vai acertar com tia, o tio. Se todos os parentes aceitam, né? Se dá tudo certo, aí já marca o casamento, né? Já marca o casamento para tal dia que vai ser, né? Aí o rapaz já vai convidar as pessoas, a família dele, o rapaz vai convidar a sua própria família e a moça vai convidar a própria sua família, né? Aí chega no dia certo, esse casa, né? A mulher já arma ele, junto com o padrinho, e Maria, às vezes o seu Jaré já chegou a conhecer algum lá, já não, o seu Jaré já conhece dele. Então eles colocam um rede embaixo, a mulher fica na rede lá embaixo, e o rapaz fica em cima, né? Em cima, mas cada um na sua mesa, né? Aí a mãe já entrega a filha, o rapaz entrega a sua filha, né? Aí começa aquele cerimônia, aí acaba, né? Termina. Mas se a pessoa quiser casar nos padres também, porque esse é religioso, também, ele pode casar, né? Ele, como foi, hoje em dia tem dois lados, pela sua cultura indígena ou pela cultura branca. E aí é uma escolha deles. Sim, é uma escolha deles. Se deles. quiser nos dois, sim, também pode. Sim. Ou se não quiser casar com a cultura indígena, não pode casar com a cultura branca, né? Na igreja, tudo, véu, rinaldo, que lá, ele que escolhe, né? Eu só queria complementar a fala dele, quando ele fala assim do casamento, né? Quando a moça fica embaixo e a rede do homem fica mais em cima, é questão de autoridade, né? Porque quem manda na casa, assim? Hoje, é claro que a sociedade desmontou isso aí, né? Mas na cultura indígena, quem responde, quem é autoridade na aldeia ou na casa, é o homem, né? Então, por isso que tem esse símbolo, né? Uma outra questão que eu queria complementar também, quem que é a moça, a pessoa que respondeu? É a Emily, a Elita e a Camila. Então, eu queria dizer para essas moças, e também os rapazes que que vão nos ouvir, dizendo a questão da criação, né? Por exemplo, hoje, nós já temos, assim, mestiço, né? Por exemplo, meu filho, a mãe dele é branca. Tá? O que acontece quando tem a mãe branca e o pai índio? Quando tem o pai branco e a mulher indígena, né? Aí tem uma coisa interessante, que quando o meu filho, eu sou pai, e o meu filho, a mãe dele é branca, tem um costume na aldeia que chama Quimeire, quer dizer, Quimeire é nosso filho, aquele Quimeire, esse é nosso filho. A comunidade, alguém trata assim. Agora, quando a mãe é indígena e o pai é não indígena, aí eles chamam Paraímeire, né? Quer dizer, ele vai ser sempre Paraímeire. Quer dizer, ele vai ter todo, vai aprender a língua e tudo, mas ele vai ser sempre Paraímeire. E esse é um termo que a gente, eu já ouvi muito isso, né? Inclusive tem uns amigos que já são até velhos, mas ele é Paraímeire, né? Então, é só questão de cultura mesmo. De cultura né? mesmo, De né? formação, questão de afirmação. de ideologias, né? Dentro da. Eu complemento só um pouquinho. À vontade. Eu também sou assim, né? Minha esposa é mestiça também, né? Eu sou índio, na verdade, minha esposa não, né? Esses meus filhos, lá em casa eu falo só em português, eu não falo na língua com meus filhos, né? Só em português. Eles não falam na língua, mas só que eles entendem tudo. Mas só que não fala comigo, também não fala com eles, lá em casa. Né? Minha esposa fala em português também, né? Você já conhece minha esposa, né? Então, lá em casa eu falo só em português. Eu não falo na língua. Eu não falo na língua com meus crianças, só em português. Eles não falam como eu, né, lá em casa. Mas só que ele entende. Isso também. Pergunta se vocês adoram algum deus ou deuses, né? Como vocês veem essa questão, né, religiosa de um ser, né, superior a nós, digamos assim. Tá ligado aqui? Sim, pode ir. Então,
muitas vezes a gente recebe muitas essas perguntas, né? Se vocês acreditam em que Deus, né? E a gente, nós não temos assim uma simbologia que nem tem o na Índia, né? Assim, a gente crê num Deus supremo, né? Que a gente chama ele de Tishi, como ele falou, né? Tishi é pai de tudo, aquele criador, né? Que cuida de todos os seres da terra, né? Então, a nossa mitologia ele vai contando a história baseado nisso, né? Claro que depois tem os outros deuses, né? Que está abaixo dele, mas o supremo mesmo é o Tishi, né? Ok. O João Vitor quer saber como vocês veem a origem do universo. Então, a origem do universo, a gente não sabe muito, né? Eu acho que... Agora, eu sei da origem dos bacaís que surgiram de madeira, né? Assim, também existe uma mitologia que conta como que eles surgiram. Eles não vieram da pedra, eles não vieram do rio, mas eles têm essas histórias que eles vieram, que eu não sei explicar bem assim, por detalhe, né, em português. Sim. Eu sei na língua, né? Porque tem uma outra. No caso, teria que ter uma tradução pensada para ser. Na verdade, né? Assim, mas tem sim, a gente tem esse. Então vocês vieram da madeira? Pelo que falam, né? Mas não é só madeira, tem outro elemento que temperou os bacaís. Que une, né? As mulheres trabalham, né? Elas fazem o quê? Ou elas podem trabalhar fora? Como funciona essa cultura? Bom, agora, antigamente, não, quando eu falo antigamente, era uns 20 anos atrás, né? E os 20 anos atrás era um movimento, as mulheres trabalhavam mais na casa, nos artesanatos, orientação dos filhos e do marido também. Mas nos últimos anos, vamos pegar aqui de 15 anos para cá, as coisas mudaram, né? Hoje, assim, a mulher bacaí é quase como se fosse a mulher branca, assim, no sentido de dizer, de fazeres, né? Hoje tem bacaí que dirige, tem bacaí que faz outra coisa, tem bacaí que é liderança, tem bacaí que sai fora trabalhar, porque precisa de dinheiro. Então, hoje a gente não tem assim, muita diferença da mulher branca e mulher indígena. Mas claro que vai ser bacaí, continua preservando sua cultura, a língua, todo aquele contexto indígena, né? Uma outra pergunta da Elita as crianças têm que aprender tudo e com quantos anos começam? Eu acredito que esse tudo dela seja com relação à cultura, né? Tanto a indígena quanto, né, a não indígena. Agora, a criança bacairi, assim, eles aprendem desde pequeno, né? Desde pequeno e olhando os pais, né? E por isso que nós como professor, a gente sempre, assim, incentiva os pais a ensinar os seus filhos nesse sentido, né? Olhando, observando. A criança bacairi é muito observador, né? Aquilo que o pai vai ser. Se o pai é um bom caçador, ele vai ser. Se o pai for um bom motorista, ele vai ser. Se o pai for, assim, trabalhador, ele vai, claro que todos vão ser trabalhador, mas ele vai desenvolvendo aquilo que os pais fazem, né? E também a questão linguística, né? Aí é uma questão muito interessante, que a criança ele vai aprender com os pais a praticar coisa da cultura desde criança, né? Porque a gente não separa a criança como é na vida da sociedade, né? Na sociedade, quando uma criança começa assim de 4 anos, de 3 anos, leva para a creche, né? Isso. A gente não tem creche, né? A gente não tem isso. Então a criança ele vai desenvolvendo com os pais, né? As crianças e jovens frequentam a escola da tribo ou do estado? E elas saem da escola com 18 anos ou com quantos anos? Como que é a questão do ensino de vocês? Nesse caso, frequentam os dois, né? Porque a criança bacairi,
com 3 anos, com 4 anos estão indo na escola, né? Então, nesse caso, eles aprendem mais primeiro, como eles falou, a língua bacairi, depois na escola eles vão aprendendo a língua portuguesa, né? Então, nesse caso aí, eles estudam mais em dois lados, né? Como língua bacairi e português, né? Vocês deixam turistas irem até a aldeia? Olha, no momento, tudo é a questão de política, né? Porque tem lugares já que era proibido o turista entrar na aldeia, né? Mas hoje em dia a gente deixa assim, porque tem muitas etnias, né? Aqui do Mato Grosso, que tem turista na aldeia, né? Então, na aldeia Santana, muito turista já foi, vários turistas já foi, né? Então, eu acho que não é obrigado de impedir a entrada de turista, né? Mas assim, tem que respeitar a nossa cultura também, tem que entrar com respeito, né? Não entrar com quantidade muita, né? Mas até que no momento, até agora, nós não temos turismo na aldeia, né? Mas nós temos plano, né? Sim. E seria muito interessante que partisse de vocês, até mesmo para questão de organização, né? Só que não é. No momento que, não sei se eles podem complementar, no momento que, no ponto de vista, eu acho que não é proibido entrar por isso na aldeia, não é? Sim, eu acho que até um tempo atrás tinha não era, né? E aí eu acho que a partir de 2012 teve um projeto de lei aí que autoriza que assim, povos que queiram fazer pode entrar, né? Claro que agora nós temos que ter estrutura, né? Não adianta nada um turista aí na aldeia sem não ter estrutura, né? Então eu acho que por isso que o professor André disse que é questão de política mesmo, né? Políticas públicas, né? E a gente tem visto, eu conheço um pouquinho o mundo, né? Eu me lembro que essa semana eu estava dizendo que o turista, ele vai com a globalização, tudo que existe na Europa existe no Brasil, né? E a única lembrança que o turista vai levar são os artesanatos, né? Eu lembro que uma vez estava no México e tudo que tinha aqui tinha lá. Então, o que ia trazer de lembrança? Aí foi numa casa de artesanato, né? E aquele artesanato é o único que representava aquele país, né? E o Brasil também é assim. Então, por isso que a gente precisa muito de coisas únicas, políticas públicas, né? para que isso aconteça, né? Exato. Quais são suas artes, né? Como elas se manifestam? Os jogos, músicas e danças mais praticadas na tribo? Então, eles se manifestam no momento de alegria, né? Por exemplo, a pintura, ele representa as pinturas, eles representam uma época, representam alegria. Tem pinturas de guerra, que é diferente. As danças também, normalmente eles são feitos no período de seca, né? Vamos dizer, quando as coisas começam a aparecer, por exemplo, peixe, caça. Então, é mais para questão de alegria mesmo, as danças que eles são realizadas, né? Os jogos mais praticados? Olha, assim, os jogos mais praticados, eu vou dizer assim, que é jogo de futebol, né? Porque eu acho que os bacairis, eles pegaram isso com pegaram isso muito mais, assim, digamos assim, o principal, porque são coisas que a gente pratica, né? Por exemplo, aqui na região de Coqueiral, a gente fez amizade aqui na região de Coqueiral, aqui na Roda d'Água, através do esporte, né? E nós não conhecíamos aqui, nem o pessoal da escola, os professores aqui, a gente não conhecia. Mas através do esporte, a gente chegou aqui, conhecia as pessoas, conhecia os professores. Tem aqui a escola, aqueles jogos estudantis que falam, que os alunos vêm, que vocês já viram, né?
E vocês não vê a diferença quem é Bacairi e quem não é, né? Eles estão todos aí no mesmo patamar. O esporte une, né? Então, agora tem o esporte praticado na aldeia mesmo, que esses daí são nossos mesmo, que é frechada, né? A gente pratica isso, nós também temos estilingue, né? Prática de estilingue, que não é sempre, né? Mas acontece, né? E outros esportes que a gente tem, mas não vou revelar, né? Tá, ok. Deixa um mistério, né? Como é morar na aldeia, né? E se vocês gostam de morar lá? A pergunta da Camila. Na verdade, questões agora também, né? Morar na aldeia é muito bom também, eu acho muito bom morar na aldeia, né? Porque morar na aldeia a gente tem aquela riqueza de alimentação, né? A gente planta o que a gente quer, né? A gente vive como a gente quer. Mas só que também no lado de hoje em dia, como nossos filhos, também ele precisa muito da cidade, né? Para estudar, para ver conhecimento do não indígena, né? Agora chega a tecnologia. Então, o que a gente diverte na aldeia é a internet, né? A gente diverte muito, as crianças jovens divertem muito, né? Como o nosso mais velho, assim, ele não importa muito da cidade, né? Para ele morar na aldeia seria mais legal, né? Porque na aldeia a gente vive tranquila, né? Sem assalto, sem criminalidade, né? Lá em casa, lá na aldeia, você pode amanhecer pisar na raiada aberta. Tem vez lá em casa, minha esposa, ela abre a janela e deixa tudo aberto. 1 hora, 2 horas, que ela vai pisar a janela raiada, né? Bem tranquila, né? Não tem ninguém, tem nada. Agora, na cidade, a gente não pode dormir assim, né? Você não pode viver assim, na tranquilidade. Você tem que andar, viver, tem que ser esperto, né? Sim, na cidade nós temos a limitação de espaço visual, né? Eu tenho que saber, não, o terreno do vizinho vai até ali. E de vocês não, né? Vocês não precisam porque tem o respeito para com o outro. Nós não temos esse limite de demarcatória, né? Sabe o limite na cabeça mesmo, né? Até onde eu posso, até onde eu não posso, né? Só complementando essa questão da história de morar na aldeia, realmente, nos tempos, uns 20 anos atrás, era muito difícil morar na aldeia, né? Assim, por questões de a gente querer comprar as coisas e não tinha, né? Hoje não, hoje morar na aldeia se tornou assim, hoje nós colocamos a aldeia mais atraente, e vai ser, né? Porque, assim, a gente tem saudade da aldeia. Eu digo que eu não moraria em lugar nenhum a não ser aldeia por questões assim, segurança, de gostar mesmo, né? Para falar a verdade, eu tenho a experiência de viajar em toda a América Latina, eu tive a experiência de viajar na Europa, que é um país de outro mundo, primeiro mundo. Você tem tudo aquilo que não existe no Brasil. Mas eu não moraria lá não, eu moraria na aldeia mesmo. Porque a aldeia, eu sinto que eu sou dono de lá, né? Você sente propriedade, né? E coisas que em outras partes do mundo não existem, né? Então é isso. Outra pergunta da Camila é como é a alimentação de vocês? Vocês comem os mesmos alimentos que nós ou se tem algo diferente? Vocês comem alguma coisa que nós não temos o hábito, digamos assim. Olha, novamente voltando, né? Antes da chegada da energia, a gente tinha uma alimentação. E depois que a energia chegou, a alimentação pouco que mudou, né? Assim, a gente não tem problema não, a gente come a nossa comida mesmo lá na aldeia, que é basicamente sem sal, a gente come, né? Mas a gente também não dispensa um restaurante, né? Quando a gente vai para a cidade, a gente quer comer um dos melhores churrascos que tem ali. Né? Então, não há problema, não tem diferença quando a gente fala de alimentação, né? Claro que aí depende muito da época, do tempo e do lugar onde você se encontra.
só cumprimentando. Antigamente, os pessoal, os mais velhos, eles comiam assim, só carne moqueada, né? Carne assada. Eles não tomavam café, assim, que a gente toma agora. Tem doce, enfim, da indústria, né? Agora, com o passar do tempo, agora nós, mudamos dos antigamente para hoje, o tempo mudou muito, né? Nós também mudamos muito, né? Agora, como o professor Edson disse, né? Agora, o que tiver, o que eu achar, eu como, né? Carne assada, carne socada, tudo. Mas meu filho não vai, eles não vão comer isso, né? Eles vão querer só até agora, carne frita, feijão, arroz. Mas só que nós não paramos daquilo que é a nossa alimentação, né? Sempre. Tem alguma coisa que vocês comem assim, que seja diferente? Alguma planta, alguma coisa que vocês têm o hábito que nós não temos? E carne de caça assim é comum também, né? Vocês caçam e comem, ou não? Como... Sim, até agora a gente vive mais carne de caça, né? Carne sim, a gente... Mas também é assim, né? A gente mata só aquilo que a gente come, né? Então, aquilo que nós consumimos não mata, né? Mas só que, na verdade, até agora a gente consome mais carne de caça, né? Mas também, quando vem na cidade, a gente tem que comprar carne da cidade também para poder levar, né? Eu acho que é uma complementação que eu queria dizer, que talvez as pessoas não vão entender bem, mas também depende da época, né? Que a gente come, a gente fala coró, em outras línguas, talvez mais bonito fala-se larva, né? A gente come o coró de buriti, né? Tira a palha do buriti, daí passa um mês depois, aí tira aquele coró e aí, rapaz, mas é gostoso. É como se fosse você comer uma salada, camarão do litoral, né? Sim. O siri do litoral, né? Tem assim, a mesma consistência, tem a mesma branca, proteína, né? Ele só come o coco, então ele é muito forte. Não lembra o gosto do coco. Tem uma potência danada, né? Então a gente, de vez em quando a gente come. Claro que muitos não estão comendo mais por falta, né? Talvez outros já não tenham mais hábito, né? Mas você pode ver o nosso corpo aqui, ó. Por quê? Porque corona. Eu sempre falar em casa. Daí uma... Eu queria só complementar. Do nosso lado, eu acho que aqui na indígena, nunca vi chamado de falar do coró, né? Mas não sei se já viu TV, algum que tinha aí, tinha no prato, os corós são bem redondos assim, né? Bem redondos. Né? Então eu sempre falo para as pessoas, um dia eu vou comer aqueles caramujinhos, de fora do chão. Aí eu falo que eu nunca comi aquilo lá, não dá mais. Um dia eu quero comer aquilo lá. Então, nós, como disse, nós temos sonho de comer, né? Tem o sonho de comer aquele lá. O escargot, que ele diz? Sim. Agora, com relação à linguagem, né? Qual a língua de origem, né, de vocês? O nome da língua? Né? Só tomando, porque agora está essas perguntas sobre a linguagem. Né? Então, qual a língua de origem? Então, eu acho que no começo eu falei sobre os trocos linguísticos, né? Então, o Bacari ele saiu desse tronco linguístico chamado Caribe, né? Que hoje a gente fala que é Quitão, né? Quitão em Bacari é a nossa língua, né? É nosso, né? Quitão. Então, a origem dela saiu desse tronco linguístico. Tanto é que o tronco linguístico da língua do Bacari é Caribe, né? Caribe. Como eu já disse, aqui no Brasil existem povos que têm esse mesmo sotaque, né? Som linguístico que chamam. Alguns povos, por exemplo, nós temos o povo Macuxi, em Roraima, temos o povo Caxiliano, no Pará, e temos alguns povos do Xingu, que também tem esse tronco linguístico, né? E aqui aqui em Nobres, na região de Nobres, só tem nós, Bacari, que fala essa língua, né? Sim, e o nome da língua é Bacari? Bacari. Quando surgiu a língua e como ela foi criada, segundo a visão Bacari? Olha, esse daí é um mistério, né? Porque, assim, novamente eu vou falar, existem
a história da criação, mas só que nesse momento a gente não dá para falar porque tem que contar uma história para chegar nesse processo aí. Né? Então, vamos ficar por aqui. A família que pertence à língua Bacari, o senhor já falou, né? Caribe, o tronco linguístico também. O alfabeto Bacari, ele é como o nosso? Ele é assim, foi grafado, né, por alguns linguísticos que grafaram essa língua, né, e aí ele se tornou assim um alfabeto parecido com o português, mas tem acho que umas 4, 5 letras que não fazem parte, né, não fazem parte do alfabeto português. Né. Vocês têm 4 a 5 letras a mais do que as 27 nossas. Eu acho que não sei se na mesma pergunta aí diz que se tem a questão gramática. Sim, ao escrever se tem regras gramaticais. Sim, claro. E se tem como exemplificar com alguma palavra ou frase. Tem muito. A língua indígena, a língua Bacari é muito rica, né? Ele tem a questão gramática, né? Como é na língua portuguesa também. E só que é muito difícil porque você colocar as línguas indígenas, ele sempre é de frente para trás, né? Nunca é de. Então ele tem objeto, verbo e sujeito, né? Às vezes tem sujeito, verbo e assim vai, né? Ele varia muito. Mas tem sim, ele tem esse mundo linguístico aí que é bem interessante, né? Muito interessante mesmo. Esse lado científico da questão linguística indígena. Né? A Marielle pergunta como é aprender essa língua, né? E a Carol, que língua vocês aprendem primeiro, né? A Bacari ou a portuguesa? Bom, eu vou responder as duas. A língua que a gente aprende primeiro é a Bacari, que a gente convive com ela, né? A gente já nasce e ouvindo os pais, o português é a segunda língua que a gente aprende, né? E assim, essa é uma questão bem interessante. Agora aprender não é fácil, né? Às vezes a pessoa fala assim, como que a gente aprende? Né? É como se fosse inglês. O inglês você aprende, primeiro você tem que conviver, né? Você tem que conviver e ter interesse. Tem pessoas que aprendem com um mês, já começa a falar alguma coisa. Tem outros que levam anos, Nós temos uma pessoa que estudou 40 anos para traduzir a Bíblia na língua do Bacari e ainda não fala direito. Né? Então, assim, nunca vai falar como um falante nativo, né? Sempre vai ter sotaque, assim. Então, a questão linguística não se aprende de um dia para outro, né? É preciso muito estudo, para você não falar errado, né? Às vezes as pessoas têm medo de falar, né? Por exemplo, a minha esposa fala muito bem inglês, né? Ela morou nos Estados Unidos, então ela tem a fluência de falar inglês, né? Só que eu não sei. E eu já estive nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, na Inglaterra, e a gente ouve, entende, mas não sai, né? Você não consegue falar. Tem aquele bloqueio. Você trava, né? Você não sabe se você sabe o que a pessoa está falando, mas você não fala. E a língua Bacari também. Por exemplo, a gente usa muito né? Se eu falar assim para você, assim, para o Enecoal. O que você entendeu? Para o Enecoal. Você talvez imaginou, né? Você tenta buscar algo que é próximo. Eu estou pedindo água, né? Eu estou falando, você pode me arrumar uma água? Se fosse em português, eu diria assim, pode me arrumar uma água, por favor? Só que no Bacari já fui direto, né? Se fosse traduzir, eu ia traduzir assim, você me dá uma água aí. Era bem direto, bem curto e grosso, né? Então, por isso que a gente, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, é fácil aprender. Não é fácil aprender, como se fosse outra língua qualquer no mundo, né? Qual vocês consideram mais difícil? Né? A Bacari ou a língua portuguesa? Olha, para mim, pessoalmente, eu acho mais difícil o português, né?
Porque português você depende como fala, para quem você está falando, do tom, né? Por exemplo, você que está falando português, da forma como você fala é um significado, né? Isso. Se eu falar assim, ó, água, por favor, é uma coisa, né? Se eu falar assim, água, por favor, aí eu outro som, né? Então é muito difícil o português, muito difícil mesmo. Porque, na verdade, eu acho que isso mesmo é difícil, né? Porque é muito difícil falar português, porque, como nós estamos aqui, né? A gente está falando português, mas a gente não sabe se está falando certo ou errado português, né? Mas você está escutando bem o que a gente está falando, né? Está dizendo para você, né? Um certo amigo me disse uma vez em Cuiabá, na reunião, ele disse assim, ó, que eu não tenho vergonha de falar em português, porque eu aprendi, né? Eu tenho vergonha de errar a minha idioma, né? Sempre eu repito isso com meus alunos, eu não tenho vergonha de falar em português, porque eu aprendi. Porque eu tenho vergonha de errar a minha idioma, que eu nasci com ela, né? Aí eu tenho vergonha. Se um dia eu errar minha idioma, você errou, aí eu fico com vergonha. Português não, porque eu aprendi, né? Então é difícil português. É difícil mesmo. Como para nós português é difícil, como para vocês com certeza, eu não sei se o professor já aprendeu algumas coisas lá, que é a nossa diretora lá, não sei, né? No final ele vai falar. A Carol também está perguntando qual a língua que vocês mais usam. A língua, eu acho que a gente usa mais, depende de onde estamos, né? Por exemplo, se eu estou na aldeia, eu falo Bacairi 100%, né? Todo dia, toda hora. A minha comunicação lá é Bacairi, né? É essa língua que eu uso, né? Agora, quando eu não estou na aldeia, aí depende muito, né? Por exemplo, se eu estou com ele, claro que eu vou falar em Bacairi com ele, né? Não vou falar em português, porque eu vou falar em português com uma pessoa que não entende, né? Então, eu acredito que depende muito do contexto. Hoje, como nós somos professores, a gente vive dois mundos, né? O branco e do índio ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que eu acho que 90% do que eu falo é Bacairi. Né? Nós sabemos que a cultura ela influenciou a língua portuguesa. O mesmo acontece com a língua Bacairi? Acontece sim, porque hoje, assim, a gente pega muito, e isso é uma questão de estudo mesmo, porque o português mesmo é um exemplo hoje. Se você fala em português, hoje, assim, você pega um emprestado do inglês, né? Você fala uma coisa, você empresta do inglês, ou de outras línguas. Bacairi também. Bacairi vai falando de uma coisa que não existia, passou a existir. Por exemplo, se eu vou falar uma coisa assim, eu vou falar para ele assim, se eu falasse assim, quer dizer, eu ia falar assim, você tem a forma, você tem o meio da gente conversar, seria na língua, mas muito mais fácil eu falar assim, internet mesmo, quer dizer, você tem internet? Então, internet já entrou no meio, e assim as línguas... Então a palavra internet não ganhou um novo nome na língua de vocês apenas agregaram. E muitas vezes isso acontece, talvez por preguiça mesmo de falar, né? Porque é muito mais fácil eu falar internet, você tem internet, logo do que eu falar assim, ó, você tem o meio de nós conversarmos, grande, né? Então, a coisa vai se cortando e aí, isso é um risco de perder. E aí me veio agora, né, uma pergunta, Edson, assim, com relação a essa questão, nós, quando vamos conversar por WhatsApp, né, ou Face, ou mesmo no Teams, né, os alunos principalmente, tem esse costume da abreviação das palavras. Por exemplo, você colocar só o V e o C, né, de novo, DNV, né, por quê, PQ, vocês também usam isso, tem essas abreviações. Né, quando vocês conversam, se comunicam pela internet, vocês usam o Bacairi ou vocês usam a língua portuguesa? Eu acho que a escrita é mais português, né? Agora a gente fala normal, né? Assim, isso, se for, né? Sim.
Mas se for escrita, usam o português. E usa essas abreviações também? Ou você usa já sim. usa também, né? Porque eu acho que conversar mais na internet, assim, para escrever na língua, não é muito fácil, é difícil, né? Porque tem muitos acentos, né? E aí tem que ficar segurando a letra para poder. E tem muitas pessoas que não conseguem colocar os acentos na internet, né? E aí vai. Eu olho muito de colocar os acentos. Que tem que segurar a letra aí que aparece as opções. Aí então né? eu prefiro mais escrever no livro, no caderno, né? Nos livros, assim. Sim. Mas para comunicar, assim, a gente usa mais português. Tem formas de se comunicar sem ser pela fala ou pela escrita, né? Por exemplo, um grito, um assovio, um gesto, alguma coisa. Tem sim. Esse aí tem. Esse aí dependendo do lugar que você está, ou pode ser, se você está na cidade tem um meio, se você está no mato tem o mesmo, né? E, assim, existe muito. Forma de olhar, forma de gesto. Se está muito distante, subir. Um assovio já chama a pessoa. Né? Principalmente os caçadores, eles usam muito esses meios, né? Que o bicho não assuste. Né? Essa é a armadilha que a gente tem. Nas pesquisas que nós estávamos fazendo lá durante nossa aula, eles acharam uma palavra, Kuran, não sei como pronunciar, se é curar, Kuran, como é K-U-R-A, e o acento circunflexo no A, né? E qual o significado, a Carol está querendo Então saber? essa palavra cura, assim cura, tem um acento em cima do A, R-A, cura. E esse cura é nosso, né? Essa é uma identidade, se identifica cura. E aí, para ficar mais forte mesmo, a gente fala cura de lama, né? Quer dizer, nós mesmos, né? Por exemplo, se eu falar assim, seria o alter ego, a própria pessoa. Você é autoridade, dono daquilo lá, né? Por exemplo, se eu falar assim, cura de Shira, esse aqui é nosso mesmo? Pergunto para ele, né? É nosso mesmo. Então, essa mesa aqui é nossa, não é seu, não é de ninguém, é nosso. Então, isso que quer dizer a palavra cura, né? É autodefinição, né? Entendo. Eu acho que por causa desse aceito que muitas pessoas confundem, né? Porque em língua portuguesa esse fala cura, né? Mas no nosso, assim, a craseada, a gente usa né? A gente fala cura. Aí com acento, as pessoas que não indígena, eles não sabem pronunciar e falam cura, né? Cura. Aí fala São a sociedade, né? Vocês, os índios na sociedade, né? Seria da Emily, né? Qual a extensão do território Bacaria em Nobres? A extensão territorial mesmo, sim. Então, antigamente nós não tínhamos delimitação de terra, né? Há muitos anos atrás. E aí, com a chegada dos colonizadores e tal, os tempos passaram, e aí teve a delimitação de terra, né? Delimitação de terra é aquilo que você vai ocupar, é aquilo que é seu, né? Isso. E aí é diferente do território, né? Porque na nossa mente, o território é tudo aquilo que a gente andamos, né? Por exemplo, nosso território é Aldeia Nobres, Novo Mutum, Crivellado, Cuiabá, essa região, esse é nosso território, onde a gente anda. E, só que é diferente, né? Andar é diferente de ocupação, né? De ocupação. Agora, a terra que nós temos agora é essa terra indígena Santana, onde a gente mora, né? Que tem 36.400 e alguma coisa hectares de terra, né? E é ali que nós moramos, e hoje a gente não passa de 200 pessoas, né? Às vezes chega a esse ponto, diminui, às vezes... nós estamos nessa faixa hoje, né? De 200 pessoas que moramos aqui. 200 pessoas, mas na aldeia ali, né? Aldeia. A gente Aqui está falando de toda a terra ali. Que o João Victor tinha feito essa pergunta, né? A quantidade de pessoas residentes ali na tribo, né? Então são 200, né? Na aldeia. E qual a quantidade de população bacairi em Nobres?
Porque tem alguns Bacairi também que não moram ali, mas residem em Nópolis. Sim, agora, em termos de... Aí vem um outro assunto que eu acho que, assim, não sei se ele seria conveniente falar aqui, porque nós temos esse lado também, né? Eu tenho uma... Bom, você é professora, eu sei que você é professora de história aqui, não? De português. Português, né? Isso. Então, eu tenho um estudo aí que eu recentemente eu defendi a tese de mestrado na Universidade de Brasília, e onde eu conto um pouco dessa história, né? desse lado que a gente está falando, né? Porque houve uma época que o nosso povo quase foi extinto, né? Devido ao contato, né? Que era muito forte, né? Inclusive linguística, né? E aí, só que agora nós demos volta por cima novamente, né? A gente se fortaleceu. Isso, mais ou menos 30 anos atrás, a gente se fortalecendo. E aí temos sim essas descendências, né? Inclusive, toda a Baixada Cuiabana tem descendências de Bacairi, né? Nópolis, por exemplo, tem pessoas que têm descendência de Bacairi que moram em Nópolis, que nem sabe que tipo de pessoa que essa pessoa é, né? E aí, mas isso é uma outra coisa, a gente pode fazer um seminário para falar sobre isso, porque Sim, verdade. Não vai caber tudo. A Camila está perguntando se alguma escola já visitou, né, a aldeia. Já muito. Universidade Federal de Cuiabá, já fui lá, né? Próprio Bom Jardim. Nós Vila também Nova aqui, d'Água, né? Já fomos. Nópolis, Já fomos. Butum, Ribeirão. Várias escolas, né? Muitas escolas já foi visitar nossa escola também. Nós também, Escola Coronel Olavo Duarte, já fomos visitar muitas escolas também, né? Como o Queiral, aqui mesmo na Vila, Bom Jardim, Nópolis, Triguelá, Butum também já fomos, né? Então a gente é convidado para as outras cidades grandes, mas só que a gente é difícil de deslocar. Né? A Marielle pergunta como os Bacairi se apresentam e como eles são vistos pela sociedade. Bom, eu nem sei como falar, né? Porque eu acho que essa pergunta deveria ser feita para as pessoas da cidade, né? Sim. Vamos supor assim, na cidade as pessoas não frequentam alguns mercados. Eu vou até dar uma dica, que a gente também queria saber, né? O que o pessoal do Polo Centro, o que o pessoal da antiga supermercado, como chama lá? Supermate, né? o que o pessoal do Moarama, aqueles mercados acha da gente, né? Essa é uma boa pergunta, né? Você pode até perguntar Uma para pesquisa, eles, né? Exato. Também a gente quer saber, né? E aí a gente, o que foi que era a mesma pergunta? Como os Bacairi se apresentam? Ah, tá. Como que a gente se apresenta? Bom, a gente se apresenta por gente, né? Então aí. Mas é interessante essa pergunta, sabe? Porque a gente também queria saber, né? Agora, Como eles são vistos? nós pensamos assim. A gente. É uma questão. Bom, a gente sempre apresenta como a gente pessoa mesmo, né? Não tem muita diferença. Eu acho que ela Não queria sei saber, por exemplo, na aldeia vocês tem uma característica de vestimenta, tá. de pintura, de hábitos. E quando vocês vão para a cidade, se vocês se apresentam da mesma maneira ou não, né? Mas a gente já viu, né? Por exemplo, porque a grande questão... Acho que não tem muita diferença. Agora, claro que na aldeia a gente vai estar... É aldeia, né? Antigamente, há quase 100 anos atrás, era diferente. Hoje não, hoje a gente usa roupa. Claro que a gente vai ter sem camisa para o calor, não tem adaptação de bermuda. A gente fica bem à vontade, né? Mas não fica... Não é mais como era 100 anos atrás, né? Isso. Então, agora quando a gente vai para a cidade, claro que a gente tem que ficar bonito. A Marielle, ela continua perguntando sobre a tribo Bacairi já participou de alguma manifestação de fechamento de rodovias ou outros locais e como vocês da tribo veem esse tipo de manifestação? Bom, já sim, já teve participação de um fechamento da BR-63, participou daquele movimento que tinha um objetivo, né?
e participaram também de outros manifestos aí perante o governo. E claro que essas manifestações eles são feitos para chamar atenção, né, da sociedade, da mídia, por questões que vêm atropelando os direitos legais, né, os direitos adquiridos. Então, claro que as coisas estão mudando hoje, né? Hoje a gente não pensa mais como fazia antes, né? Por que a gente não faz isso? Porque a gente também descobre que a gente muitas vezes era usado para fazer isso, né? E às vezes as pessoas vão para o manifesto, claro, correndo risco, né? Uma questões que às vezes não era bem entendido, né? E agora as coisas estão mudando, né? Graças à internet, né? Hoje você pode, lá na nossa aldeia tem a questão da internet, você não precisa, você fala aquilo que você tem que falar na mídia, né? Você pega, por exemplo, eu tenho contato com pessoa do governo, né? Se eu quiser falar com a ministra Damares aqui, eu posso gravar e mandar para ela, não é mais necessário. Se eu quiser falar com o presidente da FUNAI, por exemplo, eu posso falar com ele diretamente, né? Da aldeia lá, graças à internet, né? Então hoje também tem essa ferramenta, né? Verdade. Para terminar, né, a Emily, a última pergunta, em sua visão, quem são os Bacairi? Como vocês gostariam, né, que os Bacairi fossem conhecidos e reconhecidos pela sociedade? Bom, acho que ele vai falar também, mas eu vou falar assim, eu acho que o Bacairi é um povo assim, privilegiado, né? E eu acho que Nobres ganha muito com isso, né? Eu vi uma história uma vez, uma antropóloga escreveu, dizendo assim que mansos e humildes, assim eles entraram na nossa história, né? Os Bacairi são isso, os Bacairi não são assim, agressivos, eles são mansos, humildes, e eu acho que a gente precisava ser reconhecido, né, no município. Até hoje nós não somos reconhecidos assim como deveríamos ser, né? Um povo assim que participasse da história do município. Já fazemos história do município. Antes do surgimento de Nobres, Bacairi já estava aqui, né? Em 1700 já andávamos por aqui. Se hoje nós temos todos esses anos de convivência no município, se temos a nossa língua, a nossa cultura, a nossa dança, o nosso território, a nossa terra, e aí aqui na nossa querida Coqueiral, né? E a gente vem aqui, a gente vem recebido aqui, a gente queria sempre ter esse lado, né? Fôssemos bem recebidos, porque aí nós também receberíamos bem as pessoas da sociedade, claro, cada um respeitando seu limite, né? Então isso que eu acho que deveria acontecer. Então, na verdade, o povo de Bacairi já existia muito, né? Os meus bisavós já falaram que Nobres, Rosário Oeste, Diamantino, já foi ali do povo Bacairi. Rosário Oeste, lá no centro, lá já foi a aldeia do povo indígena. Nobres também já foi a aldeia do povo indígena, Diamantino. Nosso bisavô antes ia da aldeia para Cuiabá andando a pé, né? Diamantino ia andando a pé. Eu vejo que isso é da mesma forma que o Edson disse. Bom, porque tem, até agora, tem muitos municípios que não conhecem indígenas daqui da aldeia, né? Uma vez o motorista de Nobres foi lá buscar o time lá para jogar aqui na vila, né? Eu nunca fiquei sabendo que aqui tem índio. Primeira vez que eu vim aqui, nunca fiquei sabendo que aqui no município de Nobres tem indígena, tem índio. Eu já vi muita pessoa falando isso, aqui em Nobres tem índio, tem. Eu sou um deles, né? Mas também muitas pessoas também não conhecem índio na cidade, né? Eu já vi muita gente de Cuiabá, os brancos falavam aí, pessoal de Nova, eu já vi muita gente, dois
Eu falei com você, velho, um dia, né? Dois dos velhos falavam, mas em Nobres tem índio, ele tem. Muitas vezes eu vejo já andando lá, tomando. Os alunos, eles precisam conhecer. Essa geração nova, ela precisa conhecer, porque eu penso que só vai ser valorizada a partir do conhecimento. Você conhecendo, você valoriza. E a língua, nós estávamos estudando sobre a linguagem, as influências, que sofreu a língua portuguesa, e toda essa cultura indígena e a cultura de vocês tem influenciado, mesmo que isso ainda não tenha sido estudado profundamente, como você já falou, Edson, mas eu acredito que tudo isso ele precisa ser valorizado, tá? E eu agradeço a disponibilidade de vocês, Claro que não foi exatamente como nós havíamos almejado, mas eu aprendi muito e acredito que os alunos também irão aprender muito com vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigada.